Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Quando a gente discute um problema de maneira coletiva, a chance de dar errado, ela torna-se menor em relação a uma decisão isolada, tomada, por exemplo, ali no gabinete, com pouca discussão. Quando você discute com várias pessoas e escuta as divergências, as opiniões contrárias, pode dar errado? Claro que pode, mas a chance é realmente muito menor. E se acontecer, todo mundo senta, discute e fala assim, essa estratégia que a gente tomou não foi legal. Mas também existem aqueles que tomam decisões erradas, mesmo que ali com um grupo pequeno, e percebendo ali que essa decisão não foi a mais acertada, também tem a capacidade de sentar, discutir e rever muitas vezes a decisão e refazer aquele processo para atender da melhor forma possível a coletividade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução 4782, que é o processo de escolha de diretor e vice-diretor de escola e alguns problemas que aconteceram aí. A primeira situação que eu quero apontar aqui e que tem assim de alguma maneira criado aflição aí nas superintendências foi a data da publicação. Você vê que no dia 4 de novembro nós tivemos a publicação desta resolução e que sai com data de 4, mas sai publicada no Minas Gerais dia 5 e já no dia 7, porque se você pegar o cronograma dessa resolução, você vai perceber que no dia 7 e 8 já eram dias reservados para a realização de assembleia com a comunidade escolar para a composição da comissão organizadora. Qual é o problema disso? Olha pessoal, tudo tem que ter um prazo razoável para se organizar, para discutir com a comunidade. Então você emite um documento com data de sexta-feira, dia 4, quando chega no dia 5, é um sábado, se discute rapidamente ali, porque está publicado no Minas Gerais, as pessoas ainda não têm acesso a esse documento, porque somente depois que ele chega por e-mail, pelos mecanismos oficiais, e na segunda e na terça-feira você já tem aí o processo de elaboração de uma comissão, divulgação, a comunidade escolar desse processo, né? Então assim, você vê que tudo acontece no dia 7. Você tem que realizar a assembleia com a comunidade escolar para a composição da comissão organizadora, planejar e organizar o processo de escolha do diretor e vice-diretor pela comissão organizadora e para encerrar aqui, no dia 7, que já passou, divulgação das normas do processo na escola. Aí você tem no dia 9 e 10, que exatamente agora estou gravando dia 10 de novembro, a divulgação, né, a inscrição das chapas, né, você tem a inscrição das chapas. E 9 a 11, a análise, o deferimento ou o indeferimento de chapas inscritas. Aí continua seguindo o cronograma aqui, porque não é o objeto desse vídeo aqui ficar apresentando o cronograma, mas tão somente tratar sobre algumas questões que eu considero pontuais e importantes para a gente poder estar fazendo aqui o grande debate. Como eu disse num vídeo anterior, esse sim, com o objetivo de apresentar todo o teor, ou pelo menos os mais importantes informes aqui dessa resolução 4782 do processo de escolha de diretor e vice, me chamou a atenção que dois aspectos. O primeiro deles, eu já falei, que é a questão do tempo. Está sendo muito corrido para todo mundo. Um outro ponto que destacou aqui e que causou perplexidade nos trabalhadores da educação, que já vinham organizando as comissões, chapas, porque se eu falar que não tinha uma expectativa de que em breve haveria aí um processo de indicação, eu estaria mentindo. Todo mundo estava esperando que realmente depois do processo de certificação, da prova de certificação, em outubro, novembro, nós teríamos aí uma resolução que tratasse sobre a questão da escolha dos candidatos à direção e no cargo comissionado de diretor e também a função gratificada de vice-diretor. Mas já havia aí uma discussão nas escolas em relação da organização dessas chapas. Então você imagina, você está o ano todo pensando nisso, sabe que vai ter uma certificação, faz a certificação, passa. Você que é designado, às vezes já estava pensando em concorrer, inclusive a direção de escola,
E aí o que acontece, pessoal? Vem a secretaria e emite uma norma dizendo o seguinte: ela pode ter aí certamente um fundamento, mas é o que eu falo, discutir com a coletividade não tem preço, pessoal. A chance de dar errado, ou de ter divergências, ou de ter esse tipo de desinformação, ela é muito menor quando há o que? Diálogo com o grupo, com a categoria, conversar com a classe, com o grupo mesmo, né? Chamar todo mundo para poder conversar sobre esse processo. O que acontece aqui é que no artigo 8º, ele que vai falar ali sobre quem é que pode participar como diretor e vice, e aí nós temos no inciso 1 e no inciso 2 algumas questões que eu gostaria de discutir com vocês aqui de maneira pormenorizada, talvez até de maneira um pouco mais detalhada, vamos dizer assim. O primeiro ponto diz respeito ao fato de, para participar do processo, ser do quadro de magistério. Para isso aí não há discussão, a vida toda foi assim. Sempre, para você participar da direção da escola, isso é condicional, você tem que ser do quadro de magistério, ou seja, pode ser professor ou especialista da educação. Então, em relação ao inciso 1, sem problema nenhum, que é ser professor de educação básica ou especialista em educação básica. Aí nós começamos com os primeiros problemas que no item 1, que não, na verdade é bem tranquilo, né? Porque você vai ver aqui, ó, diretor. Para você concorrer a diretor, você tem que ser detentor de cargo efetivo, ok? Ou você tem que ser de função pública estável, ok? Ou você pode ser convocado para o exercício de funções do magistério da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, se você for convocado, estiver trabalhando aí numa instituição de ensino e for convocado, ou seja, possuir vínculo precário, não se precisa de ser detentor de cargo efetivo ou de função pública estável, mas convocado, nesse caso, você pode participar do processo, desde que atenda alguns quesitos que estão distribuídos aqui no artigo 8º. E aí nós chegamos aqui no item 2, esse sim, vamos dizer, o mais polêmico de todos, porque para a função gratificada, pessoal de vice-diretor, o Estado de Minas Gerais, ele estabeleceu a seguinte regra: tem que ser detentor de cargo efetivo ou de função pública estável. Então veja bem, pessoal, função pública estável, detentor de cargo efetivo. Ou seja, aqui no item 2 não está falando que pode ser servidor convocado, que não pode ser servidor, como no item 1 lá para diretor de escola, não pode ser convocado. Eu já expliquei essas questões num vídeo anterior que eu havia feito, mas em resumo aqui, eu até fiz uma pequena justificativa, que é dizendo o seguinte, né? No caso de diretor de escola, por ser um cargo comissionado e por estar em acordo com a Constituição Federal no que diz respeito às funções de excepcional interesse público, casos excepcionais, né, de grande relevância, vamos dizer assim, social, se justifica por ser um cargo de livre nomeação e exoneração. Eu já expliquei para vocês sobre a história da livre nomeação e da livre exoneração. Há um tempo atrás, eu contei essa história que vem dos tempos aí de Roma, né? Nós tínhamos aí uma situação em que o imperador, ele poderia decidir sem a participação de nenhuma opinião sobre se ele mantinha ou não a condição daquela pessoa, ou aquela função, né? A gente trouxe isso para o direito, mas isso é lá de trás, quando, por exemplo, nas lutas feitas aí pelos gladiadores, o imperador, simplesmente com joia ou com polegar, ele simplesmente dizia, olha, está vivo, está morto. Se apontasse para baixo, morto. Se apontasse para cima, vivo.
Então é muito comum você assistir filme em que ele levanta ali o pulso e dá um joia. Ou ele simplesmente fazer esse gesto. E ao fazer esse gesto, ele estaria decretando ali, sem a presença da, vamos dizer assim, do Conselho, do Senado, ele não precisava de pedir opinião para ninguém. Bastava ele tomar a sua decisão. Então o cargo de livre nomeação, livre exoneração, ele independe de justificativa. Embora nós saibamos que até pouco tempo, alguns gestores aí foram exonerados do cargo e depois de ouvidos, eles tomaram uma decisão contrária. Porque apesar de ser gestão democrática, quem escolhe é a comunidade, de fato o legislador deu ao chefe do poder executivo, em se tratando de cargos comissionados, essa prerrogativa de dizer, olha, você vive, você morre, você está comigo, você não está comigo. Vamos dizer assim de uma maneira bem simples, bem simplista, bem objetiva aqui, para que vocês possam entender. Então, em relação ao cargo de diretor, tanto poderia ser o servidor comissionado, né, de cargo de comissão, ou poderia ser um cargo efetivo, ou uma função pública, ou um servidor convocado. Agora, no caso do vice-diretor, deixou claro aqui no texto da resolução de que não pode ser servidor convocado. E muito provavelmente, eu ouso dizer, não sei se estou certo, vocês aí que são advogados e que assistem o canal de educação poderiam dar uma explicação muito melhor aqui, né, e falar um pouquinho sobre o que é função pública, o que é cargo efetivo, dar uma aula aqui para nós, né? Agora nós sabemos que existe o cargo de vínculo permanente e o cargo de vínculo precário, no caso o convocado possui um vínculo precário com o Estado de Minas Gerais. E tem também o emprego público, que não há que se falar nesse caso aqui. Mas, em relação ao vice-diretor, a celeuma está aí. Porque, como eu mesmo havia dito agora há pouco atrás, muitos colegas se organizaram para elaborar essas chapas. Estavam ali preparando, discutindo, elaboraram planos de trabalho com todas as dimensões, dimensão administrativa, financeira, de pessoal, recursos humanos, né? Todas as dimensões. E o plano já estava elaborado. Então, assim, o grande problema é que o governo ele não antecipou essa informação. Criou uma expectativa, as pessoas se prepararam para isso e depois foram surpreendidas com uma resolução que sai no sábado, divulgada no sábado, para que logo numa segunda-feira, depois de 24 horas, você já pudesse montar comissões. E 2 dias depois dessas comissões, um dia depois, você já ter aí que elaborar as chapas. Então foi muito rápido. O que está acontecendo nesse inteirinho, nesse intervalo aí? Nós já estamos sabendo de escolas que não tem chapa. Não tem nenhum interessado, ou muitos interessados, mas sem condição de assumir. Porque ser escolhido por uma comunidade escolar não te garante assumir vamos dizer assim, a escola. E nós temos aí que passar por algumas questões, inclusive a aprovação da Superintendência Regional de Ensino, do governo, do Estado. Será que o governo vai querer fazer a nomeação dessa pessoa? Então são questões aí que a gente traz aqui à luz, né, dessa resolução para poder discutir. Mas seguindo aqui com o artigo o número 2, o item 2, vice-diretor detentor de cargo efetivo ou de função pública estável. E aí vem aqui as observações. Eu quero chamar uma especial, que é o inciso 2, que vai dizer o seguinte: se um está falando que tem que ser do cargo de magistério, cargo de provimento do magistério, no item 2 está falando que tem que estar em exercício no cargo de professor especialista na escola para a qual pretende candidatar-se e comprovar tempo de exercício por, no mínimo, 2 anos, interruptos ou não, computados nos últimos 5 anos anteriores à data da inscrição. Então, nesse caso, veja bem, pessoal, você tem que ter trabalhado 2 anos, computados nos últimos 5 anos anteriores à data de inscrição. Então, o que acontece aqui nesse caso, né? Nós temos aí candidatos que trabalharam, para participar do processo,
eles têm que ter 2 anos, e veja bem, pessoal, de exercício no cargo de professor especialista na escola para a qual pretende candidatar-se. E tem que comprovar essa questão no mínimo 2 anos. Tancredo, então, em toda caso, eu preciso de apresentar 2 anos interruptos ou não computados nos últimos 5 anos anteriores à data da inscrição? Não. E eu vou dizer por quê. Porque eu não vou ler os outros pontos aqui, porque esse aí, pessoal, aí fica para uma discussão posterior. Mas quando eu disse em relação ao inciso 2 do artigo 8º, lembra que toda vez que eu falar inciso 2, artigo 8º, estou me referindo a ter essa obrigatoriedade de 2 anos, ininterruptos ou não, computados nos últimos 5 anos anteriores à data de inscrição na escola. Toda vez que eu falar artigo 8º, inciso 2, estou me referindo a esse tempo de 2 anos. Mas por que não é obrigado? Porque se você não tiver chapa elaborada, aí você entra no artigo 9º da resolução. E no artigo 9º está dizendo o seguinte, ó, nas escolas onde não houver chapa escrita, que é o que vai acontecer. Nós já temos muitas escolas, eu não posso falar em dezenas, centenas ou milhares, tá, pessoal? Eu não vou me atrever a isso, porque hoje eu estou gravando o vídeo dia 10 de novembro, ou seja, pelo cronograma, hoje ainda é dia de fazer composição de chapas. Mas nós já sabemos nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp, coloca nos comentários aí se eu estou errado, de escolas que não apareceram chapas, não apareceram candidatos. Por quê? Porque não pode o vice-diretor ser convocado. E a expectativa do candidato a diretor, mesmo podendo ser convocado, era ter como vice-diretor um colega convocado. Essa que é a grande questão. E não está podendo. Aí você frustra completamente ali a chapa e o diretor fica sem saber o que fazer. Eu chamo um outro colega que não tem afinidade, mas que tem interesse. Porque chapa, gente, me desculpe, mas tem que ser por afinidade. Sabe por quê? Se não for por afinidade, vai dar problema. Se você não colocar um companheiro que joga no seu time, se você não colocar um companheiro que luta com os mesmos ideais, podem ter até pensamentos divergentes, eles são bons. Eu mesmo tenho vários pensamentos divergentes em relação aos meus colegas vice-diretores. Vários. Já entrei em debates ferrenhos, em discussões calorosas. Mas sempre tem que terminar com respeito. Sempre tem que terminar com calma, vamos conversar. E sempre tem que ter o jogo de cintura, a união da equipe gestora. Porque se não tiver união, meu amigo, não sobrevive. E quem vos fala é um gestor que já está há 15 anos trabalhando à frente de uma instituição de ensino nessa condição. Então, meu amigo, eu sou um sobrevivente, assim como muitos de vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Mas aqui, em relação ao artigo 9º, onde não houver chapa, olha o que vai valer, pessoal. Primeiro, o colegiado escolar. Tá vendo a importância do colegiado escolar? Você tem um colegiado forte. Eu não respeito o colegiado. Agora você vai ver, companheiro. Agora o colegiado, olha a força que ele tem. O colegiado escolar indicará um servidor da própria escola que atenda aos critérios do artigo 8º. Lembra que o inciso 1 aqui está dizendo que atenda aos critérios do artigo 8º, ou seja, todos os critérios do artigo 8º, inclusive ter ali no inciso 2, 2 anos de exercício na escola, interruptos ou não nos últimos 5 anos. E aí segue. Vai. Agora, olha o inciso 2, ele vai dizer o seguinte: o colegiado escolar, se não atender o item 1 aqui, ele vai para o item 2, o colegiado escolar indicará um servidor da própria escola que atenda aos critérios do artigo 8º, com exceção do tempo de exercício previsto no inciso 2, ou seja, pode ser qualquer pessoa que atenda todos os critérios do artigo 8º, com exceção daquele que fala que precisa de ter 2 anos de exercício na unidade, na escola pela qual pretende candidatar-se nos últimos 5 anos, interruptos ou não. E para valer o terceiro aqui, olha para vocês verem, pessoal, na impossibilidade de indicação de servidor da própria escola, o colegiado escolar indicará um servidor de outra escola estadual, do mesmo município ISRE,
que atenda aos critérios do artigo 8º e, claro, né, a exceção do inciso 2, como acontece no inciso 2 do próprio artigo 9º dessa resolução. Então pode ser outras pessoas que não têm afinidade, que não conhecem a realidade da escola, mas que por alguma razão vai ter que entrar. E vamos seguir aqui no item 4, e nós temos que dar oportunidade para essas pessoas. Tá? Aí você abre para outros de fora, que atendam os critérios do artigo 8º, ou seja, tem que ter certificação? Tem, mas não precisa de atender o inciso 2 do artigo 8º, que fala dos 2 anos. Claro que está vindo de outra escola. E vamos ao 4, olha para vocês verem, gente. Na falta de servidor nos termos do inciso 1, 2 e 3 deste artigo, caberá a quem? Ao superintendente da SRE indicar servidor de escola estadual do município de sua circunscrição que atenda aos critérios do artigo 8º, claro, a exceção do inciso 2, podendo ser flexibilizado no caso de diretor, possui certificação ocupacional de diretor de escola estadual vigente. Você está de brincadeira comigo? Você está de brincadeira comigo? Como assim? Então quer dizer que o superintendente, ele pode indicar uma pessoa que não seja certificada, mas o companheiro da própria escola que fez a prova às vezes não passou, ou o companheiro da própria escola que tem interesse em ser gestor, ele obrigatoriamente ele tem que ser certificado, mas a superintendência pode indicar uma pessoa sem certificação. Olha, gente, me desculpem, não concordo com o inciso 4, artigo 9º da resolução 4782, é uma vergonha essa resolução no que diz respeito a essa questão. A não ser que estivesse assim, em último caso, poderá ser indicado, com autorização da secretaria, um servidor da própria escola, flexibilizada a questão da certificação ocupacional, eu ia ter que dizer assim, ok, porque tentou o item 1, 2, 3, tentou todas as formas e não conseguiu, mas que ainda assim fosse alguém da própria escola. Aí você flexibiliza. E você poderia ainda fazer, mas então você está dando prioridade a quem tem certificação, que no inciso 1 da própria escola, com certificação e com tempo. No inciso 2, o colegiado vai indicar da própria escola, que tem certificação, mas não tem o que? Tempo. No inciso 3, que é de outra escola, que tem certificação, mas não tem tempo. E no inciso 4, poderia ser alguém da escola sem certificação, flexibilizado pela Superintendência Regional de Ensino. Concordo plenamente. Então, gente, esse item aqui é um item que cabe uma discussão profunda. Se você não concorda com o que estou falando, que eu respeito a sua opinião, coloca nos comentários e vamos promover um debate aí em cima disso. Eu falo isso com o maior respeito a quem elaborou essa legislação. E sem saber se houve realmente uma discussão grande, volumosa, qualitativa na secretaria, pelas diretorias que cuidam desses processos. Eu falo com o maior respeito a eles, até porque devo respeito a todos eles. Mas veja bem, pessoal, veja bem, vamos analisar o seguinte, houve discussão com a categoria, é o que eu falo, as decisões são tomadas de cima para baixo, sem ouvir quem está no chão da escola. Esse que é o grande problema da educação e que continuará com este governo. E que aconteceu aí também em governos anteriores, de decisões que eram tomadas de cima para baixo. Será que é por isso que os resultados são tão bons assim, né? São tão assim, né? Chamam tanta atenção? É lógico que eu estou sendo irônico, né, pessoal? Mas é uma brincadeira um negócio desse. E para continuar, fica aqui, ó, no parágrafo 1º, veja bem, excepcionalmente, em se tratando do inciso 4, esse que eu acabei de ler, indicado pela Superintendência, flexibilizado a questão da certificação. Neste artigo, em relação ao município de BH, os superintendentes das SRE A, B e C poderão indicar servidor de escola pertencente a este município sem considerar a delimitação dessas regionais. Bom, aí vem uma série de outros importantes informes aqui, né? E está falando aqui, inclusive, a indicação pelo colegiado ou pelo superintendente deverá realizar-se até a data da votação prevista no anexo 1 dessa resolução. Ou seja, esse processo de indicação do colegiado, se não houver chapa, ele vai acontecer, vamos pegar o cronograma, pessoal, ele tem que acontecer até a data da votação prevista no anexo 1. Qual que é a data da votação? 1º de dezembro de 2022, das 8 às 20 horas. Bom, eu vou falar com vocês o seguinte, tem muita coisa que eu concordo, tem muita coisa que eu discordo. Nesse aqui, eu não posso concordar com muita coisa.
E eu vou deixar aqui a minha insatisfação, a minha indignação em relação a essa questão que tem agitado as escolas aí na rede estadual. Lamentavelmente, muitas escolas estão sem chapas e provavelmente haverá indicação aí do colegiado escolar. Esse é o vídeo que eu fiz aqui, quero chamar a sua atenção para que você faça a sua inscrição no canal da Educação. Se você gostou do vídeo, compartilha ele com todo mundo, dá um gostei aí, pessoal, e coloca nos comentários aí a sua opinião sobre essa situação da direção, vice-direção, do artigo 9º, inciso 1, 2, 3 e muito especialmente em relação ao inciso 4. Qualquer pergunta, coloque aí que na medida do possível a gente vai respondendo vocês. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do Canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.